Todo mundo ouvindo e vendo a gente, né? Imagina, Guilherme, um prazer ter você aqui. Vamos compartilhar essas informações aqui da Guta, da Maria Augusta, porque realmente ela tem um conhecimento incrível, né? Peraí, deixa eu desligar só o som aqui do meu computador, porque senão vai dar um problema aqui. Então, ó, o link, Guta, para você compartilhar aí também, tá? Uhum. Vou colocar aqui no chat para todos vocês, ok? Eu acho que eu vou procurar pela página para não ter problema. Como você achar melhor. Uhum. Isso. E aí eu vou apresentar você, viu, Guta? Maria Augusta, e vai ser difícil, doutora Maria Augusta. Não, fala Guta. Pode continuar com Guta, não tem problema. Tem certeza? Tá bom. Absoluta. É um prazer mesmo, assim, ter você aqui. Vou contar um pouquinho de quem é a Guta, só vou compartilhar aqui rapidinho. Uhum. As pessoas estão acompanhando realmente bastante pelo Facebook, o que é bom. E que depois fica lá, né? O que é importante também. Então, acho que pode ser interessante. Então, vou contar um pouquinho da Maria Augusta para vocês, tá? A Maria Augusta Arruda é bacharel em Biologia e doutora em Biociências pela UERJ. Ela foi professora visitante em Farmacologia lá na UERJ também. Em 2008, a Maria Augusta assumiu o cargo de pesquisadora em Farmanguinhos Fiocruz e participando do programa de pós-graduação em Gestão, Pesquisa e Desenvolvimento na Indústria Farmacêutica. E desde 2011, ela está no Reino Unido coordenando colaborações em Drug Discovery. Então, vocês têm o prazer de ter a Guta, essa inspiração. É uma honra ter você aqui, Guta, no primeiro dia desse mês comemorativo em homenagem às mulheres, porque eu acredito que você entende bem a importância desse fortalecimento das mulheres na ciência. E agradeço por ter aceito o nosso convite. A palavra é toda sua. Sejam todos muito bem-vindos. O pessoal do Facebook quiser fazer pergunta, daqui a pouquinho a gente já pega a pergunta de vocês aí, tá bom? Fica à vontade, Guto, o espaço é todo seu. Muito obrigada, Juliana. Obrigada a presença de todos os queridos que estão aqui com a gente hoje à noite. Então, eu sou Maria Augusta Arruda, como a Juliana apresentou muito gentilmente. Ela vai me chamar de Guta, e Guta é como muita gente me conhece. Aqui no Reino Unido eu tenho um alter ego, que é Maria, que Guta e Augusta, para eles, é muito difícil. Então, Maria é como eu sou conhecida por aqui, do outro lado do Atlântico. Mas é a mesma pessoa, devotada a essa questão, principalmente de formação de recursos humanos em Drug Discovery. Né? E eu vou trazer um pouquinho para vocês o meu entendimento da questão de Drug Discovery. Obviamente, não cabe, nesse momento, a gente entrar em muitos detalhes. Eu vou pedir que a Juliana disponibilize o meu e-mail para que vocês possam se comunicar comigo. Eu estou no Facebook, eu estou no Twitter também, então a gente pode conversar por diferentes canais. Mas por que eu acho importante para toda pessoa que gosta, você está envolvida com educação, precisa estar envolvida com ciência ou com saúde, mas todo cidadão preocupado e comprometido com o crescimento do Brasil e do mundo em desenvolvimento como um todo, como é importante saber mais ou menos o que é essa coisa de descoberta de novos fármacos. Né? Então, o que me trouxe para o Reino Unido foi o meu cargo de pesquisadora em saúde pública em Farmanguinhos Fiocruz, que eu tive a trajetória que a Juliana mencionou. Mas, opa, deixa eu só aqui. Mas agora, o que eu faço, os meus dias são preenchidos com muita vontade, muita honra, nesse cargo de coordenadora do programa CAPES, Universidade de Nottingham Drug Discovery, que o Bernardo e outros jovens talentosíssimos fizeram e fazem parte. Então, eu acho que é sempre bom a gente saber como é que a gente apareceu aqui. Eu acho que nesse mês, que é o mês da mulher, é ainda mais importante que a gente fale da nossa trajetória.
No meu caso, a minha vontade de falar é para mostrar que é possível para todo mundo. Então, como é que eu comecei? Eu comecei minha vida pequena ainda, com 14 anos, fazendo Escola Técnica Federal de Química. Depois disso, eu comecei a trabalhar e passei no vestibular na UERJ, onde eu passei boa parte, 16 anos da minha trajetória acadêmica. Então, eu fiz, além de trabalhar na UERJ como técnica, eu fiz bacharelado e doutorado em farmacologia. E esse caminho me possibilitou me tornar uma pesquisadora independente como professora da UERJ, onde eu tinha o meu grupo de sinalização redox, no mesmo laboratório que eu fiz o doutorado, sob orientação da professora Cristina Barja Fidalgo. Eu coloquei aqui, eu aprendi muito recentemente a dividir as coisas boas que acontecem. Eu acho que é algo que a gente da ciência não faz como deveria fazer. Eu fui agraciada com o Prêmio L'Oréal, mas o Prêmio L'Oréal, na verdade, foi o resultado de um trabalho que foi financiado por diversas agências de fomento, e a gente não pode esquecer disso. Mas é aquele velho... Só para a gente fechar aqui a parte de mulheres na ciência, o mundo precisa de ciência, eu acho que a nossa conversa de hoje vai provar isso, e ciência precisa de mulheres. Então, as meninas que estão aqui, as amigas, as companheiras, as irmãs que estão aqui hoje, por favor, perseverem no bem. Às vezes é difícil, mas é sempre muito recompensador. Então, depois disso, eu fui para o Ministério da Saúde, né, a Fundação Oswaldo Cruz, para o Instituto de Tecnologia em Fármacos. A minha vida era como farmacologista, como bióloga celular, principalmente, investigando eventos importantes na inflamação, em doenças cardiovasculares. Eu me vi com esse desafio de chefiar o departamento acadêmico de Farmanguinhos e desenvolver novas tecnologias em drug discovery. E o que eu percebi é que a gente, no Brasil, estava bem aquém, apesar de ter mentes brilhantes, eu vou voltar a isso, a gente não tinha uma massa crítica, principalmente de jovens pesquisadores que entendessem drug discovery. E eu me incluía como um desses. Eu não entendia o processo como um todo. Então, como é que eu ia passar, como é que eu ia transmitir um conhecimento que eu não considerava firme em mim? E o que se tornou meu mantra desde então, desde 2008, é participar, tornar possível o treinamento da próxima geração em tecnologias de ponto em drug discovery. Então, understanding drug discovery, entendendo a descoberta de novos fármacos. A gente pode sintetizar o processo de uma maneira muito simples, né? E é assim que a gente pensa que acontece. E não está... O fundamento é esse, mas a gente vai ver que o processo é um pouco mais complicado. Classicamente, didaticamente, nós temos 3 partes no processo da ideia que o pesquisador tem até aquele medicamento chegar ao paciente. É a fase de descoberta, a fase de desenvolvimento e a fase de delivery, de entrega, de passar o medicamento para o paciente, né, para ser usado na clínica para resolver problemas. Da ideia até isso, até a beira do leito, nós temos que ter pesquisa básica, a gente tem que testar a droga para ver se ela não faz mal, nas doses que seriam recomendadas, a gente tem que ver isso em diferentes estratos da população, em pessoas saudáveis, em pessoas doentes. Nós temos que ter a aprovação pelas agências regulatórias, no caso do Brasil, a Anvisa, dos Estados Unidos, a FDA, e aí sim, depois disso tudo, nós vamos poder produzir em escala industrial e tratar o paciente. Parece uma linha reta,
E parece que não tem muita coisa envolvida nesse processo. Se todo mundo trabalhar direitinho, a gente consegue rapidinho ter um medicamento. E aí eu queria, sem levantar nenhuma polêmica e sem entrar nos pormenores, eu queria que vocês lembrassem do caso da fosfetanolamina. Está muito presente na cabeça de muita gente. Então, como eu falei, parece que esse processo é super rápido, mas na verdade não é. Se você pegar a rota, a história, a biografia de um medicamento, produzido e desenvolvido desde o seu iniciozinho em grandes empresas farmacêuticas, esse processo todo de um medicamento até chegar na farmácia envolve milhões, se não bilhões de dólares. E muitos anos de trabalho intenso, incansável, de muitas pessoas. Então, dissecando um pouco mais a história do Drug Discovery, nós temos um processo que é de pesquisa e desenvolvimento. Esse processo é essencialmente básico, no que a gente tem que saber quem é que a gente quer, qual o alvo molecular que nós queremos modular a resposta, ou ativar ou inibir. Então, depois que se identifica o alvo molecular, que para quem gosta de biologia, de bioquímica, de farmacologia, pode ser um receptor, pode ser uma enzima, pode ser um canal iônico, aí nós vamos poder ver que compostos afetam a atividade desse alvo molecular. E depois de screenings que podem ser de dezenas de milhares até milhões de moléculas, algumas vão ser escolhidas e as que melhores, as que tiveram uma performance melhor, são os líderes, são o que a gente chama de... São os leads, da onde que vai ser bem estudado e vai potencialmente levar o medicamento. Depois disso, tem a fase de estudos pré-clínicos. Então, nós temos os ensaios in vitro, para ver se as células, que são as células-alvo desse tratamento que você está querendo promover, se ela responde. Então, se a gente pensa numa célula cancerígena, numa célula tumoral, a gente quer que essa célula pare de crescer. Mas a gente quer um medicamento que faça ela parar de crescer, mas não as células normais pararem de crescer. Então, a gente pode fazer isso tanto em vivo, ou seja, num organismo, como uma cobaia, um rato, como nós podemos fazer isso in vitro, em cultura de células, que é a maneira mais racional quando você tem uma quantidade muito grande de moléculas. Depois, nós passamos para os ensaios em vivo e tem os standards, né, os padrões. Depois que passa pelos ensaios em vivo, que geralmente é em camundongo ou rato, você precisa de pelo menos 2 espécies de mamíferos que não sejam roedores, que não sejam as cobaias que a gente usa no laboratório, então cachorro ou primatas, e ver se o efeito desejado é alcançado. Eu não preciso falar para vocês as implicações éticas que isso tem, mas, infelizmente, hoje, apesar de ter vários grupos de pesquisa que trabalham incessantemente tentando fazer o replacement de animal de laboratório, de experimentação animal para outros modelos, hoje isso ainda é necessário. Depois vem a fase dos ensaios clínicos. Então, os ensaios clínicos, eles começam pequenos e eles vão aumentando, né, em número de pessoas envolvidas nesses trials. Algumas drogas são muito
tem como as drogas antitumorais, nesse momento que nós vivemos, mas vocês imaginam, por exemplo, na época que a penicilina foi descoberta, né? A descoberta e a disseminação do uso da penicilina tem um envolvimento muito grande com a guerra, né? Porque não existia antibiótico antes, tinha aquela situação desesperadora, precisavam de algum remédio, não pensavam duas vezes. A gente tem isso aqui, deve funcionar, vamos inocular, vamos administrar. E hoje, ainda bem, não é bem assim, mas em alguns casos específicos, principalmente nas terapias anticâncer, essas etapas dos clinical trials, com a devida regulamentação e consultando os órgãos responsáveis, pode haver liberação para se encurtar essa fase de clinical trial. E depois vem a fase de revisão de todas as informações, desde o início do processo até a aprovação do medicamento para uso em pacientes. Então, se a gente pegar aqui rapidinho, de 3 a 6 anos, eu vou ser pessimista, 6 anos, 7, mais 7, 14, o desenvolvimento de uma droga bem-sucedido pode levar 16 anos. Então, quando as pessoas falam assim, eu quero uma droga em 3 anos, você pode dar muita sorte, né? Tem uma palavra em inglês que eu não sei a tradução em português, eu vou deixar aí para a Juliana para ver se ela encontra para a gente, que é serendipity, que é aquilo que acontece por sorte, né? Então, pode ser que tenha por sorte você encontre um medicamento e de cara tudo dê certo e ele vai estar na prateleira em meses. Mas não é sempre assim. Na verdade, você já falou. É isso mesmo, é o acaso, aleatoriamente, é o acaso, né? Isso, aleatório. Isso. Exatamente, aleatório. Obrigada, Juliana. E uma fase que ainda preocupa bastante tanto os pesquisadores da ciência básica como os grandes executivos nas indústrias farmacêuticas é essa primeira fase de pesquisa e desenvolvimento. A quantidade de moléculas que são criadas, testadas e identificadas como positivas para uma determinada ação, num determinado alvo molecular, a possibilidade que elas têm de chegar até o final dessa cascata é algo infinitesimal. Então, são diferentes estatísticas, obviamente há uma corrida das indústrias farmacêuticas, principalmente para encurtar e melhorar, otimizar esse processo, mas você pode ter o caso de sucesso de 1 em 10 milhões, uma molécula em 100 milhões de moléculas. E chega lá no final, quando parece que está tudo certinho, quando chega nos ensaios clínicos, se descobre que a molécula é, na verdade, uma catástrofe para o ser humano, né? Ela é um veneno ao invés de ser um remédio. O que a gente percebe, então, que esse processo que parece ser tão linear, tão simples, ele é muito mais complicado. Existem várias etapas que coisas podem dar certo e dar errado. E é o que, no nosso meio, é conhecido como o Vale da Morte no processo de descoberta de novos medicamentos. Nós temos os cientistas muito bem intencionados de um lado, produzindo, sintetizando, isolando, testando moléculas que todos acham que pode ser revolucionária para o tratamento de uma determinada doença. Nós temos, do outro lado, ainda mais bem intencionados e abnegados clínicos que estão ali na beira do leito, desesperados por uma solução para o problema dos seus pacientes. Mas esse processo ele é tão cheio é tão intrincado que muito a translação, a transposição do conhecimento de um lado para o outro é muito pequena. E é por isso que é chamado Vale da Morte. Então, todos os esforços em drug discovery, em descoberta de novos
fármacos hoje em dia é tentando otimizar, maximizar, acelerar o processo e diminuir esse gap, diminuir esse vale que vê, né, para os diferentes tipos de patologias, sejam elas doenças negligenciadas ou doenças raras, no outro lado do espectro, que afligem e trazem sofrimento para um grande número de pessoas. Guta, a gente pode fazer um intervalinho, tem umas perguntas? Essa é a hora do intervalo. Oba! Que bom! Estamos sintonizadas. Maravilha. Então, na verdade, tem uma pergunta daqui e alguns comentários. Eu vou ler os comentários primeiro, né? Porque tem um monte de gente aqui que você conhece. Mesmo? A Maria Amália Cursino. É minha irmã. Irmã não vale. Vale. A Isabelle Tancioni, eu espero que esteja falado o nome dela certo. Está dizendo que está super didático. O Davi, que é um professor lá da UFRJ, da farmácia, né? Eu acho que você deve conhecer. Eu nunca lembro eu lembro o sobrenome, mas ele me deixa sempre constrangida de falar, viu, Davi? Ele colocou um link da Wikipédia lá falando sobre o termo que você falou em inglês, né? Então, eu vou muito também obrigada, compartilhar. Davi. Vou compartilhar aqui também. Ele também está nessa questão de descobrir novos alvos, né, moleculares. E tem uma pergunta, eu vou fazer a daqui do Facebook, daqui primeiro, depois eu faço do Facebook, tá? Ok. Então, o Anderson Brito está perguntando como tornar o processo de drug discovery mais célere sem ter que contar com essa questão do acaso, né? Então, até que ponto modelagens computacionais poderiam acelerar esse processo? Olha, esse é uma área, a área mais promissora dentro do campo de descoberta de novos fármacos, né? É a predição da interação entre drogas e os seus alvos farmacológicos, né? E isso, obviamente, caminha lado a lado com outras metodologias e tecnologias de ponta, como cristalografia, ressonância nuclear magnética, o entendimento das funções básicas daquele alvo farmacológico, se é uma enzima, como ela funciona, mesma coisa para receptores. Eu acho que o Anderson é um rapaz que eu conheci, que ele trabalha com biologia computacional. Eu acho que é. Eu sou uma pessoa a minha memória é de velho. Ele está confirmando que é ele mesmo, tá? Então. Obrigada por estar aqui, Anderson, e todo mundo que está aqui junto com a gente hoje. A gente tem, dentro do programa que eu vou falar brevemente com você, que é o que eu coordeno, que a gente trabalha junto aqui em Nottingham, nós temos um pessoal muito devotado a essa parte de biologia computacional, de modelagem molecular, que é o grande, a drug discovery do século 22, nem do século 21. É o caminho para onde nós estamos indo, né? Então, muito pertinente a colocação do Anderson. Eu espero que jovens promissores como ele se encantem pela área de descoberta de novos fármacos e ajude a gente. Na verdade, tem uma pergunta aqui também do Eduardo Viana. Na verdade, ele está falando da questão das regras, da burocracia, né? Então, se essa burocracia, de fato, Cadu Viana, né? Se existem muitas regras éticas que podem atrapalhar no processo de descoberta de novos medicamentos. Não sei se regras éticas atrapalham, mas... eu acho que assim... É engraçado, né? Porque a gente vai ficando mais velho e vai mudando um pouco as opiniões. Eu confesso, para os meus pecados, eu era uma pessoa muito mais abrupta em relação à experimentação em geral. Tem que fazer, e as regras elas acabam sendo muito restritivas.
Na verdade, eu fui criada na ciência no Brasil nos anos 90. Que hoje, quando eu vejo a minha realidade aqui, alguns aspectos assim, eram quase medievais, né? A regulamentação que a gente tem no Brasil, graças aos céus, ela está aumentando consideravelmente, mas eu não acho que é isso que não é no Brasil, não é o maior entrave que nós temos, né? Então a gente tem, acho que o entrave é a Anvisa segurar reagente por 3 meses na alfândega, não ter a verba para comprar coisas que são 3 vezes mais caras no Brasil, não ter um parque tecnológico consolidado. Existem várias iniciativas, e algumas a gente vai falar aqui mais tarde, que são muito bem intencionadas, mas enfim, não está consolidado ainda. Eu acho que a gente está no processo de consolidação e a gente precisa de mais gente trabalhando nisso. Guta, e também eu pegando esse gancho, né, dos parques tecnológicos e inovação, assim, não sei como eu estou tentando entender o panorama ou as sinergias e divergências, né, entre o que acontece fora e o que está acontecendo aqui no Brasil. Existe algum processo, vamos imaginar, isso começa nas universidades, como você falou, né, dentro dessas descobertas, na hora dessa aceleração da universidade para, enfim, nesse meio onde está a patente ainda, né, nesse começo, né, as universidades poderiam ser beneficiadas com, além dos parques tecnológicos, incentivo de iniciativa privada, e como é essa relação entre, porque assim, a gente ouve muito falar dessa relação, né, entre Sim. empresas ou indústrias, né, que nesse processo, já que muitas vezes é um processo que é bastante caro, imagino eu, né, Exatamente. longo, caro. Então, como é que essas empresas, startups, além dos parques tecnológicos, outras empresas poderiam contribuir nesse processo? Então, aí, voltando ao que o Eduardo falou, está aí uma boa questão, que a maneira que nós somos regulados no Brasil não ajuda muito essa parte de transferência de tecnologia, de startups, de colaboração público-privada, né? Parceria público-privada. Então, essa é uma... Mas é tão difícil, eu acho que a nossa situação, a nossa conjuntura ela é tão idiosincrática, tão particular, que, sinceramente, eu não sei aonde eu fico nessa história, sabe, Ju? Uhum. O que eu posso falar do que acontece aqui. Então, aqui, todas as grandes empresas farmacêuticas, elas têm as suas raízes ou na Europa ou nos Estados Unidos. Grande maioria no Reino Unido. A pesquisa é feita dentro dessas empresas, pesquisa básica é realizada dentro dessas, sempre foram realizadas dentro dessas empresas. Porém, recentemente, algo muito interessante aconteceu, que foi a crise de 2007 e 2008. Vários sites farmacêuticos se fecharam. Vários sites de pesquisa e desenvolvimento se fecharam no Reino Unido. Então, no Reino Unido, do dia para a noite, apareceu um monte de gente desempregada e extremamente qualificada. Qual foi uma das maneiras de absorver essa mão de obra? Trazendo esse pessoal para as universidades. Então, aqui em Nottingham, como em outras universidades da Inglaterra, nós fomos agraciados de uma maneira que, obviamente, a gente não queria que isso acontecesse, mas fomos agraciados pela chegada dessas pessoas com uma mente muito diferente da mente dos profissionais estritamente acadêmicos. Então, a criação de startups, que é algo que as universidades aqui gostam muito e tem apoio do governo para fazer. Isso é uma coisa importante, porque quando fala de
parceria público-privada, acham que abriu a porta da universidade para a empresa fazer o que quiser dentro. Muito pelo contrário. E essa independência que as universidades têm, ela se dá principalmente pelo fato da autonomia que elas têm. Então, elas recebem grants que sustentam esse processo. Né? Então, quando a gente pensa em parceria público-privada no Brasil, principalmente na área translacional de pesquisa básica para pesquisa aplicada, que precisa, como você bem mencionou, de um aporte de dinheiro muito maior, a gente precisa da presença do Estado para garantir isso, para garantir que isso vai acontecer da maneira correta. E não o Estado, na minha opinião, na minha humilde opinião, não o Estado simplesmente abrindo mão, deixando, então entra aí, faz o que você quiser. Uhum. Dá para ter uma sintonia, né? Se bem conversado, né, Guta? Exatamente. Isso é muito importante. Eu acho que a gente vai chegar lá. Eu acho que nós vai dar certo. A gente tem que acreditar que vai dar certo. Tem mais uma pergunta, tem duas perguntas e a gente passa para a segunda etapa, então, tá, Guta? Aqui, voltando à questão da modelagem falada anteriormente, tem uma pergunta aqui do Eduardo do Cadu Viana, perguntando se a inteligência artificial é usada nessa modelagem. Eu não sou bióloga computacional, mas eu sou curiosa, né, da área, e isso, ano passado, tiveram vários encontros no mundo inteiro sobre o uso de inteligência artificial, AI, né, em drug discovery. Porque nós precisamos de modelos que sejam capazes de aprender com base nas informações coletadas e analisadas. Né? Então, isso dá um up no processo de drug discovery muito grande. A inteligência artificial, como um todo, passa pelos dilemas que nós temos da inteligência artificial em outras áreas. Né? Há um certo medo. Eu sou velha, eu falo aqui em casa, eu não gosto desse negócio, não. A máquina ficar aprendendo como é que faz. Olha, para vocês terem uma ideia, eu não falo nem com Siri. Sabe o Siri do iPad, do iPhone? Eu não falo com Siri. Eu não escuto a minha voz. Mas isso é coisa de velha coroca, parece, né? Igual a mim. Para onde nós estamos indo, para onde nós estamos caminhando. Né? Eu posso dar um parêntese bem pequenininho, porque nós temos aqui a Isabelle Tanjoni, sim, que é uma pessoa assim que fantástica, além de grande amiga. Assim, ela está no momento que eu vejo como se fosse um cocum. Ela é veterinária, trabalhou muitos anos em pesquisa voltada para drug discovery, e agora está se voltando para a veterinária de novo. E uma das coisas interessantes que a Isabelle faz é pensar modelos de desenvolvimento de fármacos que diminuem o uso de animais. Né? E isso é algo que eu acho que vai nessa vanguarda, sabe? Acho que esse novo passo que a gente vai ver inteligência artificial dando uma força no processo de drug discovery, a biologia computacional dominando as etapas iniciais, e não dominando de uma maneira ruim, mas ou que vai deixar a experimentação de lado, a parte de bioensaios de lado, não, alimentando a parte de bioensaios, nos fazendo mais conscientes, inteligentes em relação, mais racionais no desenvolvimento de novos fármacos. Junto com isso, eu acho que tem uma parte de humanização na diminuição do uso de animais de laboratório, de modelos que sejam mais fidedignos e com mais compaixão, usando um pouco o tema do seminário de ontem. Né? Então, acho que a evolução ela vai dos dois lados. Ela não é uma evolução fria, calculista, ela só vai ser bem-sucedida se a gente conseguir juntar isso tudo. Mas aí a tecnologia pode ajudar, né? Lá na Fiocruz mesmo, algumas dissertações, teses têm sido defendidas com aplicações, softwares educacionais para tentar minimizar, né, isso também. Definitivamente, está tudo caminhando junto. Não tem... Que, infelizmente, às vezes,
As mentes antigas tentam botar só para um lado, só para o outro, mas não, eu acho que essa revolução, essa expansão, esse aumento da consciência, né, expansão da consciência, ela se dá em todas as frentes, inclusive na parte ética que a gente tocou antes. E aí, eu vou fazer a última pergunta desse bloco aqui. O Robson Soares está perguntando, está falando sobre os avanços da edição genética, né? Que parecem ser muito grandes, se você concorda com isso. E ele está dizendo que a cura do câncer parece cada vez mais próxima. Isso também, o que você acha disso? Porque ele está vendo muitos avanços no ataque às células cancerosas que não afetam células boas. Como é que é essa questão da edição genética com o Drug Discovery? Nossa, a gente tem um monte de coisa aí. O Robson caprichou na pergunta. Acho que sim. Tem uns três webinars, assim, e você tem que chamar gente que entende do riscado. Né? Como eu falei, eu sou curiosa. Em relação à edição genética, né, tem a CRISPR, que está na crista na onda, né? O nosso laboratório está começando a usar CRISPR para modificar células normais, células que não são transformadas, né? Tendo modelos mais fidedignos, fidedignos mesmo, para o estudo de determinados alvos moleculares, conseguindo mapear onde eles estão por modificações genéticas. A utilização de CRISPR para cura de doenças de fundo genético, né, de doenças hereditárias, está aí, todo mundo sabe que é algo que está começando a acontecer. Eu acho que é um caminho sem volta. Em relação ao câncer, o meu sentimento em relação ao processo tumoral como um todo é que é como uma cebola que a gente vai descascando. E quando a gente acha que chegou no meio, tem mais uma camada, a gente vai entendendo mais o processo, e a gente entende tão mais o processo hoje do que a gente entendia há 20, 25 anos atrás, mas, infelizmente, em algumas áreas isso não foi traduzido em avanço clínico. Em outros, né, a gente tem o Glivec, a gente criança praticamente não morre mais de leucemia, só em alguns casos agudos, né? A expectativa de sobrevida aumentou enormemente. Para outros tipos de câncer, de uma maneira menos expressiva, mas também houve melhora da sobrevida. Eu acho que nós vamos saber cada vez melhor como controlar o processo tumoral. A cura do câncer, assim, cura, porque o câncer, enfim, é uma umbrella, um guarda-chuva para várias síndromes diferentes, não diria nem doenças. A Isabelle Tanjoni, inclusive, acabou de comentar: câncer não é só uma única doença. Acabou de comentar no Facebook. Que bom que nós estamos conectadas. Eu não estou falando besteira. Então, por falar nisso, até vou passar para você, mas para o Robson saber, para você também, no ano passado, um dos nossos webinários foi sobre edição de genomas, né? Falamos sobre esses assuntos. Depois eu vou compartilhar com vocês aqui o link do YouTube, mas agora, por favor, Guta, você pode dar sequência à sua segunda parte. Tá muito bom. Eu não queria nem parar. Voltamos. Tá direitinho? Tá maravilhoso. Tá só para você, Juliana. Imagina, é para toda a rede. Olha quantas pessoas estão se beneficiando desse conhecimento. Para não ser só para mim, só para a rede, a gente abre, porque é tão bom, claro. Não é? Eu fico muito feliz. E se algum ponto durante a apresentação, Juliana, você como intermediadora, se tiver qualquer coisa que não esteja muito clara, que vocês quiserem que eu repita, por favor. Perfeito. Agradeço. Pode continuar. Então, continuando da onde paramos, né? Então, esse processo que deveria ser muito mais simples do que ele é, a gente acha que é muito simples, a gente tem uma ideia, igual a fosfetanolamina,
vamos lá, vamos testar, vamos botar no SUS. A vida não é assim. Esse processo é muito, muito rebuscado, cheio de armadilhas, e nós precisamos entendê-lo cada vez melhor, inclusive com as sugestões que muitos de vocês deram hoje. Mudando um pouco de aspecto e, de certa forma, indo para um lado mais institucional, mais político da questão, quando eu falei, né, que entender drug discovery no Brasil é uma questão de cidadania, é porque o Brasil, independente do que nós estamos passando hoje, o Brasil conquistou nos últimos 15 anos, nos últimos 20 anos, um papel de destaque no cenário internacional, no cenário de diplomacia em saúde, de diplomacia científica, de criador e implementador de políticas de saúde pública, muito importantes para o mundo em desenvolvimento, porque nós começamos a ver os problemas que só nos afligem. Então, nisso a gente fala principalmente das doenças negligenciadas, mas também daquelas doenças que, por conta das melhorias das condições de vida da população nesse período, se tornaram importantes, né? Antes se morria de fome, pode ser que voltemos a morrer de fome, se as coisas não mudarem, mas hoje em dia a preocupação, além da segurança urbana, obviamente, no campo da saúde, são com doenças que antigamente a gente achava que era doença de rico. Então, o Brasil, hoje, com a sua diversidade de pessoas, de estilos de vida, nós temos, de um lado, as doenças da pobreza, as doenças negligenciadas, as doenças de falta de saneamento básico e as doenças de países ricos. Então, é uma realidade muito, muito complexa. E a gente tem que pensar nisso, principalmente nós da área de educação e saúde, nós temos que pensar nisso de uma maneira estratégica. Essa é a minha opinião. E aqui, só situando algumas informações que eu espero que vocês, caso vocês tenham curiosidade, por favor, entrem em contato comigo ou procurem na rede. Essa coisa de saúde não é filantropia. Não é filantropia porque, primeiro, para um país crescer, eu preciso de uma população saudável e bem educada. E quando você melhora a condição de saúde, ou quando você implementa um sistema de saúde holístico, você movimenta vários setores industriais. Então, aqui nesse slide que eu peguei emprestado da Organização Pan-Americana de Saúde, nós temos aqui as indústrias de base química e biotecnológica, que é onde são feitos os fármacos, os medicamentos, as vacinas, os hemoderivados, os reagentes para diagnóstico, as indústrias de base eletrônica e de materiais, equipamentos mecânicos, eletrônicos, órteses e próteses, serviços prestadores de serviços tecnológicos que mantêm essa instrumentação, e os setores prestadores dos serviços de saúde. Então, o que a gente consegue ver nesse slide é que a parte de drug discovery, que eu não sei se dá para ver aqui, mas que estaria aqui nesse nesse quadrante superior esquerdo, se beneficia e implementa a atividade, o crescimento de todos esses setores industriais. O que a gente tem no Brasil hoje? A gente tem um cenário bastante complexo, e eu vou falar dele daqui a pouquinho, mas eu queria muito que vocês ficassem com essa imagem do complexo industrial e econômico da saúde. Né? Foi um termo cunhado pelo pesquisador Carlos Gadelha, da Fiocruz, da ENSP, que foi vice-presidente da Fiocruz também, mostrando que se
os serviços de saúde forem implementados, todo um setor grande da economia cresce junto com ele. E aí, voltando um pouco do Brasil, né, que eu falei que o Brasil tem esse lugar de destaque, mas é porque o Brasil é esquisito. O Brasil, ele tem uma das maiores áreas do mundo, uma das maiores populações do mundo e um dos maiores GDPs do mundo, apesar da crise. Não é à toa que nós estamos aqui no meio, na interseção desses três círculos, acompanhados por países muito diferentes da gente, da Rússia, dos Estados Unidos e da China. Mesmo a Índia, mesmo a África do Sul, mesmo Nigéria, tem algumas semelhanças com a gente, mas não são, mas essa combinação é só com esses 4 países. E desses 4 países, eu acho que o Brasil é o que está fincado no mundo em desenvolvimento ainda. GDP, só um minuto, Guta. GDP que você falou é PIB? PIB. Ok, isso. Perfeito. Só para a gente esclarecer para todo mundo que está ouvindo. Isso. Produto Interno Bruto. Isso, perdão. Muito obrigada. Imagina, agradeço. E a educação, todos os serviços no Brasil, é difícil a gente pegar, por que não é igual a Dinamarca? Por que não é igual a Suécia? Por que não é igual aos leões asiáticos, que eu acho que são os tigres asiáticos, que eu acho que é um modelo mais fácil de ser, traduzido para a gente. Mas, enfim, nós somos muito diferentes, nós temos que encontrar nossas próprias soluções. E o Brasil fez isso, teve um papel importante em se pensar ciência, tecnologia e inovação. Quem pensou de ciência, tecnologia e inovação no Brasil, pensou num modelo calcado, alicerçado e organizado pelo Estado. Essa é a primeira coisa. E não tem como ser diferente. Quem falar que nos Estados Unidos tem um monte de faculdade particular, tem um monte de empresa de biotech particular, o NIH é do governo, todas as universidades são subsidiadas pelo governo, os pesquisadores recebem verbas do governo, tanto para a ciência básica, mas também para estudarem de maneira mais intensa desafios de saúde pública, por exemplo. Então, o nosso modelo ele foi pensado para se ter uma pós-graduação forte, estabelecimento de grupos de pesquisa, cooperação internacional. Mais recentemente, nos últimos 20 anos, né, o periódico SCAPES, que é essa maravilhosa biblioteca virtual, na qual nós que fizemos graduação e pós-graduação, foi possível que nós pegássemos os artigos para confeccionar nossas teses graças a isso. E tudo isso, como eu falei antes, financiado pelo Estado. Né? Então, a gente tem as agências de fomento que tiveram um papel importante nisso. E só assim, é um pouco fora do assunto, mas vocês vão ver que tem uma ligação importante. Não há drug discovery sem crescimento, sem produção científica, sem crescimento científico. E aqui a gente vê uma coisa linda. Eu acho esse gráfico um dos gráficos mais bonitos do mundo. Olhem só como a produção científica do Brasil cresceu em número de vezes quando comparada à produção científica do resto do mundo. Então, de 81 para 2012, esse aumento foi de 13 vezes. Número interessante. O Brasil, em 2012, eu estou usando as estatísticas de 2012, que elas são as mais confiáveis e, como nós sabemos, várias coisas mudaram nesse período. O Brasil ocupava a 13ª posição quando se comparava
produção científica. Então, a gente tem, né, e foi em vários campos das ciências isso aconteceu, mas as ciências da vida, assim, é um dos campos em que esse crescimento foi mais expressivo. Né? A quantidade de artigos publicados, o impacto dos artigos, o número de doutores formados, principalmente nas áreas de farmacologia, bioquímica, fisiologia e química medicinal, que são áreas estratégicas, necessárias, indispensáveis para o processo de drug discovery, foi muito grande. Nós temos as maiores e melhores mentes em farmacologia, bioquímica, química medicinal do mundo. É uma tradição que vem de décadas atrás, né, do professor Maurício Rocha Silva, do professor Sérgio Ferreira e seus discípulos até hoje. Se tiver muito difícil, se tiver alguma coisa não muito clara, fala comigo que eu explico melhor. Então, a gente tem isso tudo. O Brasil é o sexto mercado brasileiro, é o sexto mercado farmacêutico do mundo, sexto. No mundo em desenvolvimento, só fica atrás da China. Tem todos os gigantes farmacêuticos, mas só que não tem drug discovery de verdade. Por que não tem drug discovery de verdade no Brasil? Por que nós somos feras em inovação incremental e não radical? É um mistério, não é? Se nós temos as mentes pensantes na ciência básica que sustenta o processo de drug discovery, por que a gente não consegue fazer drug discovery? Aí a gente vai lembrar do seguinte: nós temos todas essas empresas farmacêuticas no país, mas elas não fazem pesquisa de ponta no país. O Brasil é fantástico em farmacotecnia, porque aquelas drogas, aquelas preparações farmacêuticas que são feitas na Europa e nos Estados Unidos, quando chegam no Brasil, a realidade ambiental é diferente, e nós temos verdadeiras sumidades no campo de farmacotecnia, de tecnologia farmacêutica. Mas a gente não tem esse avanço em drug discovery. É um cenário complexo. Quem sou eu para apontar os caminhos? Tem muita gente muito capacitada fazendo isso. Mas é um disparate. A excelência da pesquisa brasileira não se converter em descoberta de novos fármacos. E aí eu vou mostrar para vocês um exemplo bem pequenininho e bem recente na história de drug discovery no Brasil, no mundo, mas é esse projeto, né, esse programa que nós estamos envolvidos, que é o Programa Brasil Universidade de Nottingham Drug Discovery. Não é a única saída, mas é talvez uma maneira de se pensar como fazer, como diminuir essa diferença, como aproximar essas duas realidades, né? E tentar compensar o déficit histórico que nós temos na região sul do planeta, onde o Brasil ocupa esse lugar de destaque. Então, aqui é só para dizer que, igual o processo de drug discovery, não adianta, a gente pode ter as melhores intenções, mas até conseguir mobilizar a atenção e recursos de todos os atores que podem fazer a mágica acontecer, leva tempo. Então, a gente tem aqui o processo desde quando eu comecei a namorar com os grupos de Nottingham, até a implementação do projeto CAPES Drug Discovery. E que é esse projeto CAPES Drug Discovery que eu falo para vocês? Né, um projeto que está agora, infelizmente, chegando ao seu final, que tem financiamento
para pesquisa no Brasil. Parte dos gastos experimentais em Nottingham, né, onde os fellows são cobertos. A CAPES ela é extremamente generosa com o esquema de bolsas de estudo e bolsas para pós-docs. Então, nós temos uma força-tarefa de brasileiros jovens, brilhantes, alguns deles assistindo a gente aqui hoje, gerando dados pré-competitivos, porque é isso que a gente precisa. Não é uma questão de descobrir uma droga amanhã. 4 anos, lembra do processo de drug discovery? 4 anos não é nem a primeira fase completa. Mas se a gente entra em contato com as tecnologias de ponta que fazem isso acontecer e nos tornamos proficientes nisso, podemos levar isso de volta para o Brasil e fazer e criar demanda. Porque uma das coisas que as empresas farmacêuticas falam é que a gente bem que queria fazer drug discovery no Brasil, mas não tem gente que saiba. Então, a gente está tentando tirar esse motivo deles. Então, aqui é só o nome de muitos dos nossos colaboradores de diferentes universidades e centros de pesquisa no Brasil, projetos que vão desde plataformas transatlânticas em drug discovery, que é um projeto bastante ambicioso, mas que está dando frutos maravilhosos, até os super relevantes na área de doenças negligenciadas, com esquistossomose, ação sobre uma classe específica de receptores, que são os receptores ocupados da proteína G, que são uma importante classe de alvos farmacológicos, leishmaníase, moléculas derivadas de venenos animais e toxinas. Ou seja, esses 7 projetos, eles colocam de uma maneira bastante interessante a diversidade de approaches metodológicos e de áreas de conhecimento que podem trazer bons frutos na área de drug discovery no Brasil. Então, aqui em números, né, esses números agora estão caducando um pouquinho, esse projeto, com um financiamento relativamente pequeno, na verdade, esse valor aqui é o valor inicial do projeto, nós não gastamos nem um quinto desse valor ainda, provavelmente não iremos. Então, ele envolveu várias missões de pesquisadores de Nottingham ao Brasil, pesquisadores do Brasil a Nottingham. Até hoje, nós temos 23 fellows, né, bolsistas, que foram treinados em Nottingham, já retornaram para o Brasil. Nessa coorte de 2017 e 2018, nós teríamos 15, mas tivemos 12 fellows. Esse ano, nós planejamos ter mais 14. Nós fizemos encontros internacionais, tanto no Brasil quanto no Reino Unido, e conseguimos, por conta dessa rede de cooperação, conseguir fomento de agências internacionais. Porém, eu acho que o maior legado que nós temos, e eu tenho certeza que os anos vão se passando e nós vamos ter mais pessoas nessa situação, é que o nosso programa participou ativamente na produção, entre aspas, de líderes em drug discovery. Então, aqui a gente tem a Daniela Trivela, que hoje está no LNB, que é o Laboratório Nacional de Biociências em Campinas, que é parte do Centro Nacional de Pesquisa em Energia e Materiais, o CNPEM, que é onde vai ter o Sirius, que é o maior acelerador de partículas do Hemisfério Sul, o síncroton mais moderno do mundo, que enche o Brasil de orgulho. Então, a Daniela é uma das pessoas que passaram um ano com a gente e que aproveitaram essa experiência. E agora ela está liderando, ela é chefe de pesquisa do LNB. Então, falando de LNB, assim, né, que é um dos muitos casos de sucesso, mas devido ao tempo que nós temos hoje é o que eu vou falar, eles, no final do ano passado, fizeram uma associação
que relativamente modesta, mas só que vai ser, que eu tenho certeza que será está promovendo uma quebra de paradigma das colaborações. Isso foi possível também por conta do apoio da Embrapi, que é a empresa brasileira envolvida em pesquisa na área industrial e inovação. E a Embrapi, como agente do governo, o LNBio, como instituto associado ao Estado, a Axé, que é uma indústria farmacêutica que acho que todo mundo conhece, né, que é 100% brasileira, e a Fitobios, que é associada à Centroflora, que trabalha toda com a questão de biodiversidade, e aí a gente vê o Brasil numa posição de protagonista, como detentor da maior biodiversidade mundial, e colocando isso em uso em drug discovery. Então, eles se associaram para fazer o que eles chamam de uma molecular powerhouse, uma plataforma que vai pegar desde dos extratos naturais, processá-los, identificar as moléculas, testar em diferentes modelos e encontrar os alvos moleculares. Eu estou falando de uma maneira bastante simplificada, mas todo esse processo ele envolve tecnologia de ponta, o uso dos síncotrons, cristalografia, é realmente um espetáculo. Então, a gente consegue ver que essa empresa, a Fitobios e que é associada à Centroflora, eles têm uma visão que eu acho que é interessante a gente saber. Eu não sabia disso antes. E como ela, tem vários outros. Eu não estou fazendo propaganda para elas, mas aqui é o modelo que eu conheço, que eu sou mais próxima. Né? Você consegue ter tanto a responsabilidade ambiental, empoderando, para usar a palavra da moda, os agricultores, privilegiando a manutenção dos arranjos produtivos locais, onde as plantas medicinais são normalmente encontradas, fazendo com que o cultivo e a coleta sejam bem pensados, apoiando a população que participa dessa coleta através de um instituto que aumenta, que mobiliza, que ensina mesmo, né, o cuidado com o meio ambiente. Tem os laboratórios, as indústrias que distribuem esses produtos que são extremamente desejados no mundo inteiro para todos os cantos do hemisfério da Terra, né? E aí o CNPEM, o LNB, mais especificamente, vem atender esse que a gente chama de bottleneck, esse gargalo, né? Esse gargalo que é otimizar esse acesso privilegiado à nossa biodiversidade, a capacidade de processar produtos de origem vegetal para se encontrar novas moléculas bioativas. Então, eu vou terminar por aqui, porque a gente pode conversar o quanto vocês quiserem, mas eu gosto muito dessa frase do Arthur Ashe, que ele é um atleta americano, negro, e ele cunhou essa frase, que eu acho que é de inspiração para todos nós, principalmente no mundo em desenvolvimento. A gente não tem que esperar as condições serem perfeitas para começar a fazer diferença. Então, a gente deve começar onde nós estamos, usar o que a gente tem e fazer o que a gente pode. Se a gente fizer isso, junto, unido, a gente vai muito longe. Então, agora esse é o finalzinho da apresentação e vai ser bom poder conversar mais com vocês. A gente só tem a agradecer, viu, Guta? Eu vou pedir para você, então, a gente adorou a frase, mas a gente adora te ver. Então, se você puder parar de compartilhar sua tela, porque a gente vai te ver melhor. Sim, sim. Então, o que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que fazer o quê? Vou fazer assim, ó. Você só vai lá no compartilhamento de tela, para de compartilhar, porque aí eu vou te ver melhor. Ok. Engraçado, como é que faz? Vai embaixo. Lá embaixo. No compartilhamento de tela. A pessoa é velha.
Peraí. Não, onde você compartilhou a primeira vez, isso, aí você só... Stop share. Pronto, assim a gente vê melhor. Então, na verdade, a gente agradece muito. Tem um panorama difícil, né? Mas parece que promissor, muita gente trabalhando. Eu compartilhei os links aqui no chat e também no Facebook que você falou, da Embrapi, da LNB, enfim. E a gente tem tanto uma pergunta aqui quanto no Facebook sobre a questão dos cortes de recursos na ciência, né? O Anderson Brito e também a Isabelle Tangione, elas perguntam sobre isso, né? Qual o reflexo desse corte em relação à ciência e tecnologia na área de descoberta de novos fármacos no Brasil. Então, qual seria a sua opinião? É dramático, né? Eu acho que aquele diagrama que eu coloquei logo no início da apresentação, ele está ali, não é por acaso. Se a gente pensa que um medicamento pode levar até 16 anos para ficar pronto, e isso com uma infraestrutura pronta, uma infraestrutura completa, melhores laboratórios com tudo de ponta, sendo atualizados a cada segundo. Se a gente pensa que leva 16 anos para um medicamento chegar na prateleira, quanto tempo não leva para se criar um parque industrial que nos dê autonomia de resolver os problemas que nos afligem, né? Que aflige a nós e os nossos irmãos do mundo em desenvolvimento. E eu acho que isso que começou a ser feito... Oi, Juliana, ainda estou aqui? Tá sim, com certeza. Tá, estamos te ouvindo. Então, o que é triste que a gente vê que a ciência no Brasil, né? E isso... Aí fala assim, mas é só ciência, né? É só ciência, é só educação. A gente não tem drug discovery sem educação, a gente não tem drug discovery sem ciência. E a gente pensar que a cada 4 anos, 8 anos, as políticas mudam drasticamente e aquilo que estava começando a ser feito vai ser repensado, reformulado, com as melhores intenções. Eu não estou indo nem em nenhum mérito, não. Mas esse processo de constante renovação e mudança das prioridades é extremamente deletério. Quando, junto a isso, nós temos cortes de 60%, 70%, 80% no orçamento de ciência e tecnologia, é um risco que o país está assumindo, né? Não é à toa que nós conseguimos crescer tanto durante um período relativamente pequeno de tempo, que foi um período que nós não tivemos grandes mudanças nas diretrizes do país, né? Toda vez que as prioridades mudam, a ciência sofre, a saúde sofre, a educação sofre. Então, isso eu falo como cidadã, não como pessoa que trabalha e milita na área de drug discovery, né? A gente tem que tomar cuidado para não enxugar gelo. E eu acho que em momentos de crise nós temos que ser criativos. Isso nós somos. Eu acho que às vezes as situações levam ao desespero e a gente não pode se desesperar. A gente tem que se colocar firme e se associar. Eu acho que a parte de diplomacia científica, a parte de associação com outros países, foi isso que aconteceu em relação ao programa Drug Discovery. Nós tivemos parceiros dos dois lados do Atlântico extremamente grupos, não é um grupo, grupos de pessoas de diferentes backgrounds, com diferentes anseios científicos, que se juntaram para realizar projetos em drug discovery. E eu acho que, assim, o que me deixa muito feliz é que durante esses 4 anos que nós tivemos tantas mudanças, a CAPES foi primorosa, mantendo o compromisso,
não tanto com os grupos e os pesquisadores, mas principalmente com os bolsistas, né, que integraram o nosso grupo durante esse período. E a gente só pode fazer isso, a gente só pode mostrar o nosso melhor. E quando o cinto aperta, a gente mostra mais ainda. E a gente fica mais feliz em dividir os sucessos, né? Mas são tempos desafiadores. E como é que essa questão, voltando um pouquinho para essas iniciativas todas que você falou, como é que está sendo o papel da Embrapi nessa questão de drug discovery? Como é que está funcionando isso? Conta um pouquinho mais para a gente, porque eu acho que é uma iniciativa que acho que pode ser bastante interessante conhecermos melhor, né? Como é que é o impacto da Embrapi dentro da questão de drug discovery? Então, eu tenho que deixar bem claro que eu sou fanzoca. Eu sou fanzoca da Embrapi, eu sou fanzoca do LNB, do CNPEM. Eu não sou porta-voz de nenhum deles, né? Mas a proposta da Embrapi, na verdade, ela é dirigida, né? O presidente é o professor Jorge Guimarães, que foi o presidente da CAPES durante muitos anos e que trouxe essa revolução na internacionalização da CAPES, e frente à Embrapi, que ela apoia pesquisa translacional e aplicada, né? É para isso que ela existe, em diferentes setores, né? Desde setor siderúrgico até computacional. E o modelo Embrapi, eu acredito que eu esteja correto em dizer isso, que eu ponho na minha cabeça que é o modelo 1/3. Então, a Embrapi dá 1/3 do investimento, né, para um determinado projeto, a empresa privada dá o outro terço, e o laboratório, o centro de pesquisa, o laboratório da universidade, que tem a capacidade de colocar aquilo para frente, contribui com 1/3. Essa contribuição dos laboratórios não é necessariamente monetária, pode ser naquilo que, eu não sei como é que é em português, aí você vai ter que me ajudar, que a gente chama de in-kind contribution, que é a contribuição, como é que eu posso dizer? Em recursos humanos, em infraestrutura, né? Então, os salários, o uso das instalações, etc. É uma chance fantástica de crescimento. Só que quando se fala de crescimento na área farmacêutica, ele é muito mais, os riscos são muito maiores. E é uma indústria que, tradicionalmente no Brasil, nós não tivemos essa história, né, de interação extremamente produtiva com a ciência. Nós temos o professor Calixto no Sul, temos o professor Eliese, nós temos tantas celebridades na área de farmacologia aplicada, de química medicinal, mas o professor Calixto conseguiu, né? Tem o Macheflan, que é um anti-inflamatório que foi desenvolvido em colaboração com a AXE, que é esse mesmo laboratório que está agora fazendo colaboração com o LNB, com o CNPEM. Mas, assim, essa questão drug discovery tradicional de ponta, com todas as etapas, a gente não observou muito. Eu sei da vontade do professor Jorge Guimarães em colocar drug discovery para frente no Brasil. Eu tenho certeza que ele, na sua sapiência, deve estar pensando em maneiras de fazer isso acontecer de uma maneira mais produtiva. Tanto que ele deu apoio, né, a essa iniciativa com a AXE e o Laboratório Fitobios.
Tem Me aqui alguns enrolei. comentários. Não, não, não. É porque, assim, eu acho que a Embrapi tem feito um trabalho. Eu também sou fã, né? Uhum. Mas eu não tinha muita compreensão sobre isso relacionado à drug discovery, né? Porque é um processo mais longo, né? Então, só queria entender um pouquinho melhor. Esse caso, né, que a gente conversou agora é o caso que eu conheço de colaboração da Embrapi em Drug Discovery. Podem haver outros, mas eu não sei. Não, perfeito. Aqui tem alguns comentários aqui do Fael Morales, está dizendo que você é brilhante. Ele é fã, aí é só, o povo fã, o povo amigo. Obrigada, Fael. A sua irmã falando que tem que lançar o beta mesmo, como você tinha falado lá no final, né? Disseram para mim uma vez que é melhor feito que perfeito, né? Então, acho que é um pouco isso. E, Guta, como é que estão as perspectivas agora em relação como eu digo, o programa agora, na verdade, é um programa de multiplicadores, imagino eu, né? De você formar. Exatamente. Então, O programa inicialmente seriam 2 chamadas. Então nós teríamos uma outra chamada sendo lançada no ano passado, mas isso não aconteceu e, enfim, eu acho que não vai acontecer. O que é uma pena, porque a gente acaba criando interrupções no processo, né? Eu tenho fé que nós temos ainda 1 ano pela frente e a gente tem um sistema que funciona, né? Que o nosso testemunho não são papers, não é dinheiro. O nosso maior testemunho são as pessoas que nós formamos. Eles são o maior legado que nós temos. E eu tenho, enfim, foi um processo longo, de muito aprendizado, mas que ele está aí. E deu certo. Né? Se ele não continuar na presente forma, eu espero que no futuro ele se recicle e consiga seguir a sua missão de formar gente. E, assim, eu sou eternamente grata pela oportunidade de ter contribuído para isso. Eu mudei minha vida totalmente, eu sou uma... eu era rata de laboratório, minha vida, meus alunos, meus projetos. Mudei para contribuir para que isso acontecesse. E só em ver esses quase 30 jovens brilhantes levando o Drug Discovery para onde eles vão, para mim tá tudo ótimo. E eles estão no Brasil todo, né, Guta? Como você falou, né? Infelizmente, nós temos aquela discrepância regional, né? É assim, algo que eu achava que seria, até por uma questão de... Como é que eu posso dizer? Como consequência do investimento que foi feito no Norte e Nordeste, eu tinha certeza que na segunda chamada do programa CAPES a gente ia ter muito mais gente do Norte e Nordeste. Mas, infelizmente, não aconteceu a segunda chamada. Mas nós temos várias instituições, nós temos o ERJ, o FRJ, USP de São Carlos, USP de Ribeirão Preto, a Federal do Rio Grande do Sul, URGS, a Federal de Minas, a Fiocruz, o René Rachou, né, que é a Fiocruz Minas, que tem um trabalho belíssimo com xistosomose. Temos o LNBio e a Unicamp, em Campinas. Então, a Unifesp, nós temos vários centros de excelência dentro dessa iniciativa. Mas seria muito bem-vindo se a gente conseguisse ampliar isso para outros centros. Quem sabe no futuro. E assim, aqui tem várias pessoas falando, te dando parabéns, que foi tudo brilhante. A Ana Paula está dizendo que sente sua emoção através do brilho do seu olhar. O Robson está dizendo que é um grande legado, 30 pesquisadores com perfil, né? Então, está dizendo que você é um exemplo de dedicação.
estão te agradecendo pelo Puxa trabalho. vida, eu que agradeço. Isso que alimenta a gente. Isso mas que faz a gente ir para frente. Eu tenho uma última pergunta. Por favor. Assim, dentro das maiores dificuldades que você vê, que assim, eu acho que tem muitos, como você falou, gargalo, né? O que tem sido feito para minimizar esse gargalo? Assim, qual seria? Você falou, mas vamos reforçar. E o que tem sido feito, assim, como o programa que você está aí coordenando contribui para que esses gargalos sejam que esse gargalo seja preenchido, né? Que esses gaps. E como é que você vê isso quando você voltar para o Brasil? Bom, eu acho que o maior gargalo que nós temos hoje, além, obviamente, depois da falta de dinheiro, da falta de fomento, é a falta, a pequena massa crítica que nós temos nessa área. Existem vários grupos no Brasil trabalhando nas suas coisas, pessoas extremamente talentosas, mas e algumas iniciativas de rede, mas como não tem aquela contrapartida industrial, fica tudo meio difuso e disperso. E essa oportunidade no caso é Nottingham, porque Nottingham é a melhor universidade de farmácia do mundo, para você ter uma ideia, né? Tem tradição na área de drug discovery. E é por isso que a gente se associou a ela. Mas existem vários outros centros no Reino Unido e em todo o mundo que fazem drug discovery de ponta. Eu acho que essa colaboração, porque o mundo em desenvolvimento tem pressa. A gente tem pressa. A gente não pode fazer a nova revolução industrial acontecer. E a maneira que nós temos de abreviar esse gap histórico é nos associando com quem faz isso há mais tempo. Então, e a gente cresce, a gente aprende a andar e andar de bicicleta ao mesmo tempo. andar de bicicleta e dirigir, tudo junto, né? Eu acho que essa é aonde a gente cria uma demanda. Estamos aqui. Vocês disseram que nós não existíamos. Aqui, nós estamos aqui. Nós fomos formados, somos profissionais, doutores, formados, com experiência em drug discovery em outros países, com experiência e domínio de tecnologias de ponta, nós podemos fazer isso. Então, no que a gente cria essa demanda, pode ser que as coisas se movam. Então, vou só dar o último parabéns aqui. Maria Amália Cursino está falando que você, para a saúde ou para a educação, se colocar, você resolve tudo. Está te parabenizando, quem dera. sua irmã. A Josiane Stel está te parabenizando também pelo Facebook, tá? Que fofo, obrigada. E a Maria Amália está dizendo, entre aspas, temos pressa, não podemos esperar a nova revolução industrial acontecer. Bye, Guta, quer dizer, Maria Augusta Arruda. Então, na verdade, a gente agradece, é um panorama muito fidedigno do que você tem visto do que é o Brasil. Eu não podia convidar uma pessoa mais indicada para falar sobre o assunto aqui. E eu agradeço a todos que estiveram aqui hoje, né? Assim, realmente é um privilégio ouvir você falar, Guta. Tudo que você conta é com tanta paixão, né? Então, a paixão é necessária na ciência, a paixão é necessária na educação, e eu acho que mulheres são apaixonadas mesmo, não? Então, esse é o mês das paixões. A gente é coração. E eu acho que sim, que nós não devemos... Bom, tem pessoas que são mais emotivas, né? Eu acho que todas as mulheres que eu conheço, vou colocar assim, todas as mulheres que eu conheço são apaixonadas. Para mim é uma honra poder estar envolvida com o que eu faço, e é a oportunidade de conhecer pessoas como você, Juliana, e esse pessoal todo que prestigiou essa sua iniciativa, que é brilhante. Eu sou fã número 1 da rede de pesquisadores. O que você faz junto com a sua equipe é algo que deve ser... Não tem ninguém aí, não, do Bill e Melinda Gates, né? Vamos
Vamos botar aí a Juliana para frente. Na verdade, a Juliana não é nada, a Juliana é a equipe e os parceiros. Nós temos parceiros como Eureka Brasil, Profissão Biotech, Conector Ciência, Open Neuroscience, se eu vou esquecer de alguém, então, Núcleo de Economia Circular. Vejam, são tantos temas assim que realmente os parceiros fazem a rede, os integrantes fazem a rede. Você viu essa rede, ela não existia, né, Guta? Ela estava nascendo. Então, Nossa, um trabalho, muito lindo. Mas é um prazer, porque eu gosto de, realmente, todos nós, né, gostamos de compartilhar as oportunidades que a gente tem. Então, se essa oportunidade que eu tive de conhecer você, eu posso compartilhar com todas as pessoas que estão nos vendo, ouvindo hoje, é isso que faz a rede ficar mais forte, feliz, e tentar multiplicar um pouquinho do que vocês fazem isso também, não é? Então, eu agradeço, gente. Olha, um beijo, Guta. Muito obrigada. Eu que agradeço. Espero que você volte, te ver em breve novamente. Isso. E vocês todos presentes, a gente vai ter vários webinários agora. Vou até compartilhar aqui, ó. Olha quanta gente que vai falar com a gente logo, em breve. Olha, então, semana que vem, espetáculo. A gente vai falar bastante sobre essa questão da maternidade, ciência, né? A inovação em ciências humanas, que a gente fala bastante de ciências da vida, né? Mas como a tecnologia está mudando o aspecto das ciências sociais e humanas, né? A doutora Silvia é uma pessoa incrível, assim como a Fernanda. A educação, né? Então, inovando na educação, sempre inovando, né? Em várias áreas, porque a inovação pode ser realmente o caminho. Então, um beijo. Muito obrigada. Beijo. Agradeço a todos, gente. Até outra, até a próxima. A todos que acompanharam no Facebook, tem gente boa demais. Beijo, gente.